regresso ao canal da Maria das Contas. Neste segundo curso vou dar-te ferramentas que te vão ajudar na cadeira de Análise 2. Neste terceiro capítulo vou ensinar-te integração dupla e coordenadas polares. Vamos também ver algumas aplicações do cálculo da integração dupla, isto é, como calcular áreas e volumes. Preparados? Vamos começar? Na aula de hoje vou ensinar-te como se inverte um integral duplo. Imaginemos como primeiro exercício que temos o integral de 1/2 a 1 e de 0 a 1 menos x. A função aqui dentro é a função xy e a ordem de integração inicial é dy dx. Quando conseguimos inverter a ordem, vamos passar a ter um integral duplo na mesma, com a mesma função xy, mas vamos conseguir que a ordem de integração mude, fique dx, dy. Como é que vamos conseguir fazer isso? A partir do desenho da nossa região. Então, vamos começar por fazê-lo. Temos o plano. E aquilo que nós queremos desenhar é esta região que está definida com este integral. Sabemos que no eixo do x, a nossa região está definida desde a reta x igual a 1/2, que é uma reta vertical, até à reta x igual a 1, que é outra reta vertical. Agora, aqui dentro, sabemos que a função que limita a nossa região superiormente é a reta y igual a 1 menos x. Vamos desenhá-la. Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 0, o y é 1. Temos aqui a reta pretendida. Portanto, a reta y igual a 1 menos x. E sabemos que aquilo que vai limitar inferiormente a nossa região é a reta y igual a 0, ou seja, esta reta y igual a 0. Logo, a região descrita é esta região cinzenta. Agora, para nós podermos inverter a ordem, vamos escrever o nosso integral duplo. A função lá dentro mantém-se a mesma. Aqui é que vamos inverter a ordem, passando a ficar dx dy. E agora vamos perceber como é que fazemos a construção dos limites de integração. O integral exterior vai ser os números onde a nossa região começa e termina no eixo do y. E se nós repararmos, ela começa em 0 e começa neste ponto. E este ponto aqui corresponde a 1/2. Porquê? Porque é onde passa a reta 1 menos x. Logo, quando o x é 1/2, fica 1 menos 1/2, que vai dar 1/2. Ou seja, a nossa região, aqui no eixo do y, vai desde 0 até 1/2. Por isso, aquilo que eu vou colocar aqui é de 0 a 1/2. O integral de dentro. O integral de dentro, vamos colocar, em termos do eixo do y, o que limita a nossa região superiormente. E em termos do eixo do y, o que limita a nossa região superiormente é a reta y igual a 1 menos x. O que acontece é que se nós estamos a fazer a inversão, nós temos que pegar nesta reta e isolar o x. Ou seja, ficando x igual a 1 menos y. É isso que vamos pôr aqui. Aqui vamos pôr 1 menos y. E, em termos do eixo do y, o que é que vai limitar na nossa região inferiormente? O que vai limitar a nossa região inferiormente é esta reta vertical, que é a reta x igual a 1/2. Então, aquilo que nós vamos colocar aqui em baixo é 1/2. E agora, de seguida, vamos fazer o cálculo deste integral duplo, em que já conseguimos inverter a ordem. Portanto, o processo está feito. Este integral que aqui está
vai dar o mesmo resultado que o integral inicial, mas com a ordem de integração contrária. Vamos passar a fazê-lo. Portanto, o nosso integral invertido ficou de 0 a 1 meio e de 1 menos y a 1 meio. E aqui dentro ficou a função xy dx dy. Vamos primitivar primeiro em ordem a x, ficando o integral de 0 a 1 meio e a primitiva de xy em ordem a x é y vezes x ao quadrado sobre 2, com x igual a 1 menos y e x igual a 1 meio dy. Vamos substituir o x por 1 menos y, menos substituir o x por 1 meio, ficando o integral de 0 a 1 meio de y vezes 1 menos y ao quadrado sobre 2, menos y vezes 1 meio ao quadrado sobre 2, dy. Vamos simplificar, ficando o integral de 0 a 1 meio de y vezes, agora temos aqui um caso notável, vamos desenvolvê-lo, ficando o primeiro ao quadrado, menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E isto está tudo a dividir por 2. Menos y, 1 meio ao quadrado é 1 quarto, ainda a dividir por 2 fica 1 oitavo, ficando y sobre 8, dy. Vamos continuar a simplificar, ficando o integral de 0 a 1 meio de y sobre 2, menos y ao quadrado, mais y ao cubo sobre 2, menos y a dividir por 8, dy. Ficando, neste momento, pronto para se poder fazer a primitiva. A primitiva de y sobre 2, o meio fica lá e fica o meio de y ao quadrado sobre 2. Menos a primitiva de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. Mais a primitiva de y ao cubo é y à quarta, como já lá temos um 2 em baixo, fica 8. Menos a primitiva de y ao quadrado sobre 2, como lá temos 8, fica 16. Com y igual a 1 meio e y igual a 0. Agora vamos substituir o y por 1 meio, menos o y por 0, ficando 1 meio vezes 1 meio ao quadrado é 1 quarto, a dividir por 2 fica 1 oitavo, menos 1 meio ao cubo é 1 oitavo. 1 oitavo ainda com o 3, 8 vezes 3, 24. Mais, substituindo aqui, fica 1 meio à quarta, que fica 1 16avos, vezes ainda 8, menos 1 quarto sobre 16. Se reduzirmos ao mesmo denominador, ficamos com 4 96avos, que é igual a 1 24 avos. Vamos dar um segundo exemplo de inversão de integração. No nosso segundo exemplo, temos o integral de 0 a 1 de 3y a 3, que é 3. E a nossa função é de x quadrado, dx dy. Para nós invertermos, já sabemos que no final do processo vamos ter na mesma um integral duplo, a função vai ser a mesma, agora a ordem de integração vai ser a contrária e depois vamos calculá-lo. Como é que vamos conseguir inverter a ordem? Mais uma vez, é representando a nossa região. Vamos então fazê-lo.
como este integral, a ordem que aqui está é dx dy, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o y varia entre 0 e 1. Ou seja, no eixo do y temos aqui uma reta horizontal em y igual a 0 e outra em y igual a 1. Depois, dentro, o integral de dentro, temos os limites do x. Temos uma reta vertical em x igual a 3. 1, 2, 3. E aqui 3. E temos outra reta que é a reta x igual a 3y. Se isolarmos o y, ficamos com y igual a x sobre 3. Ora, quando x é 0, o y é 0. Quando o x é 3, o y é 1. Se unirmos os dois pontos. E agora, qual é a nossa região? Vou recordar tudo. O y vai de 0 a 1. De 0 até 1. Portanto, vai fazer este percurso. Temos o limite superior em relação ao eixo dos y por esta reta 3. E o limite inferior por a reta y igual a x sobre 3. Ou x igual a 3y, que é a mesma coisa. Logo, a região que nos interessa é esta. E agora nós queremos fazer a inversão da integração. Então, vamos passar a ter o integral duplo. É de x² na mesma e nós vamos querer visualizar com a ordem dy dx. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é perceber no eixo do x onde começa a nossa região e onde acaba. E no eixo do x, a nossa região vai de 0 até 3. Ou seja, isto quer dizer que o integral exterior vai de 0 a 3. No integral de dentro, vamos ter a função que limita superiormente, que é a função x sobre 3, ou seja, é a reta verde. E por baixo vamos ter a função que limita inferiormente. E a função que limita inferiormente é a função y igual a 0, ou seja, esta função aqui. Tal como a que limita superiormente a esta reta verde. E agora vamos fazer o cálculo deste integral. A primeira primitiva que vamos fazer é em ordem a y. Como e de x² é uma constante, a primitiva vai ficar e de x² vezes y, com y igual a x sobre 3 e y igual a 0. d de x. E agora vamos substituir o y por x sobre 3 menos o y por 0, ficando o integral de 0 a 3 de e de x² vezes x sobre 3 menos 0. d de x. E agora vamos fazer esta primitiva. Ou seja, temos o nosso integral de 0 a 3 de e de x² vezes x sobre 3. d de x. 1/3 pode ir para fora e ficamos com o integral de x vezes e de x² entre 0 e 3. d de x. Agora, basta-nos fazer esta primitiva. 1/3 fica lá fora. E a primitiva de x e de x² em ordem a x vai ser e de x² sobre 2. Com x a variar entre 3 e 0. Portanto, para terminarmos o exercício, basta substituir o x por 3 menos o x por 0, ficando 1/3 vezes e elevado a 9 sobre 2 menos e elevado a 0, que é 1 sobre 2. Se passarmos para fora 1/2, ficamos com 1
sexto vezes e elevado a 9 menos 1, que é o nosso resultado final. Terminamos assim a aula. Vou deixar-te um desafio. Não te esqueças de subscrever o canal.